Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Rafael Amorim, sou professor de Ciências e agora vamos iniciar a resolução de exercícios do livro didático para revisarmos o capítulo 8, chamado Diversidade de Animais, os Vertebrados. Exercício 1 da página 53 do livro didático pergunta: qual a diferença entre animais endotérmicos e ectotérmicos? Bom, os animais ectotérmicos necessitam da temperatura externa, ou seja, do ambiente, para regular a própria temperatura corporal, enquanto os animais endotérmicos mantêm a temperatura do corpo de forma constante, independente da temperatura ambiental. Exercício 2. A maioria dos peixes ósseos apresenta sacos similares a pulmões que permitem o controle da flutuação e da profundidade em que pode ficar na água sem gastar energia. Marque a alternativa que contém a estrutura em questão. Percebam, é uma questão da Universidade Federal do Piauí e de um nível de dificuldade relativamente tranquilo. A estrutura que permite a flutuabilidade do peixe ósseo na coluna d'água é chamada de bexiga natatória. Quando essa bexiga natatória se enche de ar, possibilita o peixe ficar menos denso e, por essa razão, ele sobe na coluna d'água. Quando essa bexiga natatória se esvazia, o peixe desce na coluna d'água. Por isso, o gabarito é a letra E. Vamos ver as outras alternativas. Alternativa A, nadadeira ventral. Alternativa B, nadadeira lobada. Alternativa C, nadadeira pélvica. E alternativa D, nadadeiras peitorais. Só de observarmos as outras alternativas, percebemos que não fazem sentido com o enunciado, pois as nadadeiras são estruturas anatômicas externas. Exercício 3. Os anfíbios são classificados em 3 ordens: Urodela, Anura e Gimnophiona ou Apoda. Assinale a alternativa correta que contém, respectivamente, os animais classificados como anfíbios e pertencentes a essas ordens. Bom, vamos relembrar os representantes dos urodelos, que são as salamandras, dos anuros, os sapos, rãs e pererecas, e dos ápodas, as cobras cegas. Por isso, o gabarito é a letra A. Alternativa B, o jacaré e a tartaruga são répteis. Na alternativa C, a jiboia é uma serpente, portanto, um réptil. Alternativa D, os anfíbios não estão na ordem que o enunciado pede, e na alternativa E, apresenta entre os animais um réptil, no caso, a tartaruga. Exercício 6. Os répteis constituem um grupo de tetrápodes que apresenta novidades evolutivas importantes no que diz respeito à ocupação do ambiente de terra firme pelos vertebrados. Descreva 2 dessas novidades evolutivas dos répteis e explique como cada uma ajudou na ocupação do ambiente de terra firme por esses vertebrados. Bom, as características mais importantes que ajudaram os répteis na ocupação do ambiente terrestre foram a fecundação interna e a presença de ovo com casca, que possibilita a proteção ao embrião contra a desidratação, além de independência de ambientes aquáticos para ocorrer a fecundação. Os répteis também apresentam uma pele com queratina e revestida por escamas ou placas ósseas, que reduz a perda de água. Neste grupo de animais, também visualizamos uma respiração exclusivamente pulmonar. Exercício 9. Analise este texto sobre os pinguins. As penas têm a função de manter o corpo aquecido. Impermeáveis e curtas, elas ficam bem próximas umas das outras, retendo uma camada de ar em volta do corpo do animal, o que ajuda a protegê-lo do frio até debaixo d'água. Sobre as adaptações existentes nos pinguins para que eles sobrevivam em ambientes muito frios, assinale V nas afirmativas verdadeiras e F nas falsas. Afirmativa A. Apesar de ser uma ave, o pinguim não usa suas asas para voar. Elas são adaptadas para nadar. Afirmativa verdadeira. Os pinguins utilizam suas asas para nadar e são excelentes nadadores. Afirmativa B. Assim como as demais aves, os pinguins apresentam estruturas características do grupo, como asas, bico e penas. Mais uma afirmativa verdadeira, pois os pinguins são aves e as diferenças observadas nestes animais estão relacionadas às adaptações ao nado e ao ambiente gélido. Afirmativa C.
Seu bico pontudo é utilizado para pescar pequenos peixes que servem de alimento. Mais uma afirmativa verdadeira. O bico do pinguim é pontudo, pois é adaptado para a captura de peixes. Afirmativa D. Como são animais típicos de regiões cobertas de gelo, são animais ectotérmicos. Afirmativa falsa. Os pinguins são animais endotérmicos e mantêm sua temperatura corporal constante, independente da temperatura externa. Exercício 11. Em uma das cenas do filme A Era do Gelo 3, dirigido pelo brasileiro Carlos Saldanha, uma doninha é engolida inteira por um dinossauro e, na sequência, é cuspida e sai viva das entranhas do grande réptil, sendo recebida pelos seus amigos de aventura, um mamute, um tigre dentes de sabre, dentre outros. Por se tratar de obra ficcional, todas as situações são permitidas. Contudo, a professora de biologia explorou esse trecho do filme para perguntar aos alunos o que, do ponto de vista biológico, não se apresentava correto. Pedrinho respondeu que os répteis, mesmo os atuais, não são predadores de mamíferos, e sim o inverso. Só de lermos o que o Pedrinho respondeu, sabemos que está incorreto, pois vários répteis são predadores de mamíferos. Exemplo disso são as serpentes que predam roedores. Marcos respondeu que répteis e mamíferos não vivem no mesmo hábitat, razão pela qual não podem fazer parte de uma mesma cadeia alimentar. O que Marcos disse também não está correto. Acabei de exemplificar para vocês o caso das serpentes e roedores, mas também podemos citar jacarés que predam pequenos mamíferos. Mônica disse ser improvável que mamíferos carnívoros, como os tigres, estabeleçam relações harmônicas com mamíferos herbívoros e de menor tamanho, como as doninhas. O que Mônica falou faz todo sentido. Mamíferos carnívoros geralmente são predadores de mamíferos herbívoros menores. Jonas respondeu que a cena apresenta espécies que se extinguiram em diferentes épocas do passado. Mais uma afirmativa correta. O que Jonas disse está certo. Paula alegou que nenhum mamífero existia à época dos dinossauros. Isso não é verdade. No período em que viveram os dinossauros, existiam mamíferos principalmente de menor porte. Sérgio alegou que os mamutes são os ancestrais dos elefantes e que viveram na África antes das grandes glaciações. Portanto, não faziam parte da fauna da Era do Gelo. E a informação dita por Sérgio não procede. Apresentaram respostas corretas apenas Mônica e Jonas. Por esta razão, a alternativa correta é a alternativa C. E com isso, finalizamos a resolução de exercícios de revisão do capítulo 8. Desejo para vocês bons estudos. Tchau, tchau.